Netuno e Vênus iniciam um novo ciclo no dia 15 de fevereiro. E aí, como será que vamos lidar com as ilusões, confusões nos relacionamentos e nas finanças? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos entender como vai ser esse novo ciclo entre esses dois hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação. Compartilhe também esse vídeo com pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Vamos recapitular os temas da Vênus, né? São os relacionamentos em geral, as parcerias, as finanças, os acordos, a estética, o senso de beleza, moda, tudo aquilo que está relacionado à economia. A Vênus também é considerada a pequena estrela da sorte da astrologia. E ela fala sobre beleza, sobre amor, sobre todos esses temas que estão relacionados a essas coisas e como nós podemos fazer para desenvolver não só os relacionamentos, mas também o nosso financeiro. Já o Netuno vai vir com aquela questão que eu falo sempre das ilusões, das fantasias, das miragens, dá uma certa névoa que confunde a gente, que entorpece, que leva a gente para um mundo fantástico, onde a gente acha que só pensar, só imaginar, só fantasiar vai resolver as coisas. Quando acontece um novo ciclo, a gente tem a possibilidade, a oportunidade de rever como a gente está lidando com as ilusões, para que a gente acesse as partes mais interessantes, né? As dádivas do Netuno. Porque o Netuno não é só enganação, só trapaça, só miragens, não. Ele traz a possibilidade da gente transcender os temas, né? Aqui, se a gente está muito restrito no sentido financeiro, a gente pode ir além, pode transcender isso, desde que a gente aprenda a lidar com as miragens. A gente precisa reconhecer as nossas próprias ilusões em relação a esses temas, ou seja, o que eu crio de ilusão nos relacionamentos, no dinheiro e por aí vai. A partir dali, você reconhecer qual é a sua realidade de fato, e a partir daí você começa a poder transcender de uma forma mais interessante. Mas é preciso fazer essa reflexão, esse cheque de realidade que a gente não gosta, porque a gente aprendeu que é bom a gente ficar na ilusão, que tem sempre alguma coisa mágica, milagrosa olhando pra gente, e a gente não precisa fazer muita coisa, né? A não ser pedir que tudo vai se realizar, e não é bem assim. Aqui no canal, pelo menos, eu tento mostrar a astrologia com uma abordagem mais pé no chão, como eu gosto de chamar, porque a gente precisa reconhecer que a gente precisa fazer, partir para o campo da ação, praticar as coisas, e não só ficar aqui vendo, né, e aí fantasiando, imaginando que está fazendo uma grande coisa, quando na verdade está tudo sendo idealizado na mente e nada está acontecendo. Porque aí vem um outro efeito do Netuno, que é a desilusão, o dissabor, aquela sensação de leite azedo. A gente fica, mas não deu certo, que frustração, não quero mais, porque a gente não soube lidar com esse aspecto mais ilusório, mais enganoso dele e se perdeu na névoa, né? A metáfora que eu gosto de usar sempre é navegando no mar, a gente pode se perder se não souber manter o curso. Então, aterrar na nossa própria realidade, né, não é ficar pessimista, achando que o mundo é ruim, que não tem nada de bom, etc, etc, mas focar naquilo que de fato você tem e a partir dali você traçar um norte para chegar onde você quer. Então, esse é um grande segredo aí de lidar com essa força. E a partir dali a gente vai trazendo a imaginação, a fantasia, né? A sensibilidade que beira, né, uma certa intuição do Netuno para esses temas da Vênus, e a gente vai conseguindo lidar melhor e usar isso de uma maneira muito positiva. Mas para isso é preciso fazer esse choque, né, esse cheque de realidade, ver onde você está, idealizar onde você quer chegar, mas principalmente pensar no caminho que vai ser traçado até lá. Dentro disso tudo a gente tem as datas do ciclo, né? Então o novo ciclo iniciando hoje, a primeira quadratura que vai, né, começar aí a desenvolver essas energias no dia 4 de maio, a oposição vai vir só em novembro, lá no dia 3 de novembro, então a gente tem um período muito longo aí para trabalhar essas energias do ciclo, né?
saber ali o que vai ser desenvolvido para quando chegar no dia 3 a gente ter uma colheita legal, ter os resultados que a gente estava esperando. Mas tudo vai depender do nível de consciência que a gente está lidando com essas energias. A finalização vai vir no dia 19 de janeiro de 2024. Então a gente tem mais ou menos aí um ano até que esse ciclo comece a se fechar. Então, uma oportunidade grande, é mais um ciclo que a gente está vendo aqui, iniciando no canal, a gente está tendo essa oportunidade, porque um novo ciclo, né, o fim e o início dessa energia entre Netuno e Vênus só vai acontecer no dia 3 de abril de 2024. Então a gente tem mais de um ano aí para trabalhar com essas energias, conforme eu falei. E aí é lembrar sempre, né? No início a gente está plantando as sementes, a gente está se preparando ali o que vai ser, né? O desenvolvimento, como essas energias vão se manifestar na nossa vida a partir da primeira quadratura ocorrendo lá no dia 4 de maio, a gente tem o desenvolvimento, né? Começa ali, tudo fica mais claro, é uma tensão, a gente precisa agir em cima disso, é um incômodo, não dá para ignorar. E aí o auge, né? A colheita vem lá no dia 3 de novembro e a gente precisa se preparar melhor para ter os resultados. Ali vem à tona e faz aquela coisa que vocês já sabem, se não alcançou os resultados, precisa agilizar para chegar até onde quer. E aí todo esse desenvolvimento é possível a partir desse ciclo. E agora vamos dar uma olhada na mandala e ver quais os recados, quais outras energias a gente tem que considerar para lidar com essa conjunção. Tá aqui a mandala do momento em que Netuno e Vênus formam um aspecto de conjunção, iniciando o novo ciclo no dia 15 de fevereiro às 9h25 do horário de Brasília. Então, estão os dois aqui a 24 graus do signo de Peixes, né? Formando aí uma energia intensa, trazendo as questões para os temas da Vênus que a gente precisa lidar com as miragens, com as ilusões, com as confusões, com aquela névoa, entorpecimento netuniano que geralmente tende a tirar a gente do caminho, né? Além disso, além do aspecto forte que eu já falei bastante sobre, que eles fazem no signo de Peixes, né, tendendo aí muitas vezes aos oceanos infinitos, né, tem toda uma sensibilidade, uma fantasia, é um aspecto que se a gente souber lidar, a gente consegue tirar muito proveito, mas precisa primeiro fazer todo esse choque aí, né? Ver qual é a nossa realidade, ver como que a gente está lidando muitas vezes com as próprias miragens. Além disso, essa conjunção vai fazer um aspecto de quadratura com a Lua a 20 graus de Sagitário. Então, tem aí também o jogo emocional, né? Como sempre, a gente tem que prestar atenção nas emoções, vai ser muito importante ao longo desse ciclo todo aí, né? De mais de um ano, em que eles estão iniciando agora. Então a gente precisa prestar atenção no nosso emocional. A Lua em Sagitário traz um certo otimismo, traz uma crença, né, da gente pode acreditar, continuar acreditando naquilo que sente, que está fazendo certo. Lembrar sempre da questão da ressonância interna, que eu falo muito aqui no canal, tem que fazer sentido internamente, não só externamente, né? Então é importante considerar esses aspectos e enxergar além daquilo que a gente está vendo ali sobre o nosso emocional, sobre as nossas emoções. Então muitas vezes a gente acha que está ali sendo muitas vezes sujeito a algumas coisas, né? Principalmente a gente se baseia muito para definir o nosso humor no externo e não no interno. Então muitas vezes fica naquilo, falta isso, não tem aquilo, eu preciso de tal coisa. Os apegos emocionais, os apegos lunares que a gente tem, então a gente precisa olhar para além disso, ir além, né? Enxergando ao longe, trazendo uma certa visão dentro daquilo que a gente sente, que pode ser muito mais do que simplesmente uma emoção que só me atrapalha. Um sentimento que eu não gostaria de sentir, porque sentir não é bom, sentir prejudica o racional, a gente tem que ser racional, aquela coisa toda. Quando na verdade a gente precisa enxergar o emocional com outros olhos e entender que é a partir das emoções, como já falei várias vezes aqui, é que a gente tem as movimentações, né? Coloca tudo em movimento. Emoção vem do emover, que é colocar em movimento, e por isso é importante.
Por que eu estou falando mais uma vez de emoção? Porque essa quadratura, essa tensão vai trazer, além da confusão que já tinha na conjunção, vai trazer um quê emocional. Então é nesse sentido que a gente precisa prestar atenção. Então já embarca ali numa miragem, e essa miragem vai vir com um apelo emotivo, e esse apelo emotivo acaba confundindo a gente, fazendo a gente ir para onde a gente não queria. Por que é importante? Porque essa Lua vai estar fazendo uma oposição a Marte, ao Marte aqui a 14 graus, né? De 6 graus de diferença. Tudo bem que ela já está distanciando, mas ainda assim tem essa oposição. A gente vai ter todo um risco aí de embarcar em miragens nos temas da Vênus, vai ter um apelo emocional, e esse apelo emocional vai tensionar para a gente tomar atitude. Ou seja, se a gente não se tiver fazendo o que eu falei, que é, né, ter o choque ali de realidade, ser bem pé no chão em relação às nossas fantasias, às nossas ilusões, nós vamos se embarcar numa miragem aqui, em promessas, em questões que podem nos conduzir para outros lugares, levando a gente para onde a gente não queria, e vai vir aquilo que eu falei, a sensação de desilusão, de dissabor e de frustração. Pode ser difícil até reverter para a gente conseguir sair desse quadro. Então é prestar atenção nesses itens, né? Olhar aí as ilusões é o principal. Se você é uma pessoa que não se deixa levar pelas próprias ilusões, está certo. Mas tem que pensar o seguinte: por mais que a gente tenha um autoconhecimento sobre nós, sobre como a gente lida, ainda tem as miragens que pairam na coletividade e que estão tomando cada vez maiores proporções. Porque não vou discutir aqui o intuito, mas o direcionamento parece que é iludir o maior número de pessoas, porque enquanto isso as coisas que deveriam estar acontecendo acontecem embaixo dos panos e ninguém enxerga. Lembrar que o Netuno tem um nível de inconsciente coletivo, né? Então tá acontecendo alguma coisa está sendo cozinhada nos bastidores. Olha aqui de novo, além do signo de peixes ter esse sentido de algo escondido, de escapismo, né, de coisas de bastidores, o Netuno representa o inconsciente, como eu falei, e aqui eles estão na casa 12. Então, alguma coisa está acontecendo que a gente não sabe, e essas ilusões que estão sendo criadas vão ser para distrair nossa atenção. Além de fazer o trabalho interno, a gente tem que estar alerta, né? Atento aí ao que vai acontecer no externo. Vamos falar rapidinho do ascendente, caindo a 16 graus de Áries, né? Então, coragem, iniciativa, pioneirismo, independência, a energia que a gente pode estar precisando aí para iniciar algum projeto, ou para finalizar coisas e iniciar coisas novas, mas tudo depende da gente se colocar ativamente para agir, né? Para partir para a ação. O Áries, um signo regido por Marte, o Marte fazendo aquela quadratura com a Lua, o Marte em Gêmeos, que eu falo aqui há mais de 5 meses, né? O Marte dinâmico ali, que pode ficar disperso e acaba desperdiçando todo esse potencial, desafiando a Lua. Então, fecha aqui essa conversa nesse sentido. Então, por mais que a gente se comporte de uma maneira corajosa, independente, a gente ainda vai ter que lidar, pelo menos, com essa dispersão e também com essa oscilação emocional que acaba refletindo na conjunção de Netuno e Vênus. Para fechar o meio do céu em Capricórnio, e aí vocês já até sabem, né? Lá vem o Cláudio falar do Saturno, mas não tem jeito, é verdade. Capricórnio é um signo pé no chão, está focado na materialidade, em realizar as coisas, em concretizações, tem as ambições, está preocupado em legado, e é um ponto, é o destino, né, a bússola desse período, e pode oferecer uma âncora para a gente sair dessa nebulosidade toda, dessa tendência toda, a confusão que o Netuno vai trazer. O Saturno, que é o regente dele, está em Aquário, né, terminando ali a sua passagem por Aquário, ingressa em março no signo de Peixes. Vamos acompanhar aqui no canal também esse ingresso. Mas ali ele está um Saturno mais progressista, né, mais inovador,
mais voltado para as questões humanitárias, para a questão coletiva. Então, como que a gente sai um pouco dessa miragem, dessas ilusões? Vamos focar em ações, em coisas, em projetos que beneficiam os coletivos, beneficiam a humanidade em geral, porque a gente quebra com tudo isso. Então, se tem uma miragem ali, muitas vezes, que é lançada para a gente se perder, e o nosso norte está de acordo com o signo de Capricórnio, e a gente ancora na realidade, na própria realidade, lembrar sempre, dificilmente a gente se perde, porque a gente tem um planejamento, a gente está seguindo aquilo ali etapa por etapa e está procurando fazer da melhor forma possível e ainda com uma pegada fraternal, uma pegada humanitária. Então, dificilmente, né, como são energias que estão mais de acordo com a chegada da era de Aquário, a fase de transição, que eu falo muito aqui também, esse tipo de energia pode ajudar a gente a sair, né, um pouco desse entorpecimento aí nos relacionamentos em geral e nas finanças, o que pode ajudar bastante nos próximos dias. E lembrando, né, essa mandala vai durar aí 1 ano, então a gente tem que considerar esse ingresso, considerar todos esses pontos aqui com uma certa atenção para a gente não cair nas furadas e saber lidar da melhor forma possível, acessar as dádivas, porque tem muita coisa positiva, desde que a gente saiba lidar com as miragens, com as ilusões e com as frustrações, que eu acho que é o mais difícil. Bom, é tudo isso que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo. Bom, além da conjunção de Netuno e Vênus, a gente viu que a Lua também está envolvida e a Lua faz uma oposição a Marte, né? Então a gente tem ali uma energia que a gente precisa cuidar do emocional, né? Ter atenção aí como a gente está se sentindo. A Lua vai estar em Sagitário, então a gente tem que considerar o nosso otimismo, a nossa motivação, tá enxergando além daquilo que a gente sente, né? Não ficar tão restrito aos sentimentos, porque essas oscilações podem atrapalhar. E além da miragem de Netuno, o emocional em cima dos temas da Vênus, então a gente precisa zelar por isso. A gente vai estar sujeito a essas mudanças de humor, além das miragens de Netuno, para dar uma embaralhada, uma confusão ali nos relacionamentos em geral, nas finanças. E isso pode ser a gota no balde d'água que transborda e faz a gente perder o rumo, né? Perder no sentido de embarcar nas ilusões, embarcar nas miragens, e não conseguir realizar aquilo que a gente está precisando, aquilo que a gente está se propondo. Com Netuno e Vênus, a gente precisa sempre pensar na questão econômica, né? Porque esse Netuno traz sempre, ele tende a fazer as pessoas acreditar que tudo vai se resolver milagrosamente, então é muito provável que a gente tenha movimentações na coletividade nesse sentido. Política fala, economia fala que está fazendo um grande não sei o que, de pacotes, de medidas para solucionar que não sei o que. E aí é onde a gente tem que tomar o cuidado de não embarcar nessas ilusões. Ou, né, a gente indo aí, saindo um pouco desse âmbito da política e pensando na internet, eu vou fazer aquele curso porque o investidor e não sei o que, investir e movimentar, e eu vou ficar rico, 10% de lucro por mês e tal, e é uma trapaça, leva o seu dinheiro e você perde ali o pouco que tinha para poder investir. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar qual é a realidade daquilo que estão me propondo. O que eu dei exemplo aqui de lucro a 10% ao mês, isso não existe. Se existisse, todo mundo seria rico. A gente tem que começar a desenvolver esses mecanismos para lidar com essas trapaças que tem tanto pela internet, que proliferam a cada dia. As fake news, eu sempre falo disso, a gente tem que pensar bem, ponderar bem, eu devo repassar isso para frente, o pessoal vai falar de novo de vacina, então tem que repassar isso. Pense bem, né? Veja as fontes, cheque da melhor forma que for possível antes de repassar qualquer coisa, que ali pode ser uma trapaça e muitas vezes a gente acaba iludindo, né? Criando uma grande ilusão e depois não consegue nem lidar com as frustrações porque o choque de realidade é muito grande, ele dá uma sacudida e a gente se perde. Bom, nesse sentido aí no individual a gente tem que considerar isso tudo nos relacionamentos. Às vezes a pessoa vai prometer mundos e fundos naquela relação, né? Parece ali que vai ser
o grande momento de virada, que muita gente está aí solteira, encontra uma pessoa, projeta ali os ideais que muitas vezes são netunianos, né, de miragens, de ilusões, né, a pessoa ideal que só existe na nossa cabeça, desperdiça muitas vezes os relacionamentos que poderiam se transformar em algo duradouro, algo legal, mas que a gente não enxerga as características que a gente idealiza, fantasia sobre as pessoas na nossa cabeça e acaba desperdiçando aí os potenciais. Então essas são as reflexões que a gente precisa fazer. O principal é entender como a gente está lidando com as ilusões a partir de agora. E a partir do dia 4 de maio a gente colocar isso em prática, né? Porque a gente vai ser desafiado nesse sentido. O que iniciar a partir do dia 15 vai começar a desenvolver a partir do dia 4 de maio. A gente tem que prestar atenção naquilo que a gente intui, né, de dentro para fora, não tanto de fora para dentro, ficar atento aos sinais, porque aí muita coisa vai vir à tona para a gente perceber, para a gente lidar da melhor forma possível. Mas para isso é preciso ter consciência dessas energias, entender as próprias ilusões, o que dá trabalho pra caramba, eu sei disso, mas é preciso para a gente conseguir aproveitar esse novo ciclo que está iniciando agora. Então, é ir além das ilusões, ir além dos ideais, desconstruir muitas vezes as fantasias, para que aí sim a gente consiga ter o oceano quase infinito de possibilidades que o Netuno traz, que é fantástico, que a gente pode ir além, né? Trazer um senso de espiritualidade para esses temas também, né? O amor mais incondicional, tudo isso é possível desde que a gente saiba quais são as ilusões, quais são as fantasias que a gente tem, onde nós estamos, né, a partir da nossa própria realidade. Eu gosto sempre de lembrar, não é a realidade da política, do mundo, da violência, de não sei o que, dos jornais e tal, mas aquilo que você tem de fato, para a partir desse ponto você conseguir desenvolver essas energias. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Link da descrição das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Para quem quiser a consulta, entender no mapa natal como que estão essas ilusões, como você pode ir além a partir do seu próprio mapa, pode me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.